Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a MotoGP, que hoje teve vencedor inédito no GP da Estíria, Jorge Martin, né, o piloto da Ducati Pramac, a segunda moto, né, companheiro de Johan Zarco, né, venceu pela primeira vez de ponta a ponta o GP da Estíria, segurando o ímpeto de todo mundo, né, de Jack Miller, de Quartararo e principalmente de Juan Mir, que atacou muito ele no início e no meio da corrida, mas no final da corrida, quando se esperava que a Suzuki ficasse mais forte, acabou o fôlego e a Ducati venceu com tranquilidade no final. Jorge Martin, apenas na sua sexta corrida na MotoGP, consegue sua primeira vitória. Impressiona, até porque o companheiro dele é o vice-líder do campeonato, o Johan Zarco. Se esperava que o francês conseguisse sua primeira vitória essa temporada, encerrasse a seca da Pramac, que não vencia desde 2002, mas foi o jovem Jorge Martin que pilotou demais hoje, e ele e o Juan Mir estiveram em outro planeta hoje, né? O Juan Mir também, o piloto consistente, sólido, nunca muda muito desempenho, tá sempre lá na frente, e é o terceiro no campeonato, conseguiu chegar em segundo, e 8 segundos atrás deles chegou o Fábio Quartararo, que andou bem, conseguiu salvar mais pontos pro campeonato, fazendo o que se pede para ser campeão. O Quartararo, que ano passado às vezes ganhava, às vezes tá em 15º, tudo isso, esse ano aprendeu a lição, tá consistente, tá sólido, né? E aproveita que o Zarco, que escolheu mal os pneus, colocou pneus macios, acabou caindo no final da corrida, não conseguiu acompanhá-lo e perdeu 2 posições no final, tanto para o Brad Binder, que ficou em quarto, uma grande corrida do Binder, que estava precisando mostrar serviço, e perdeu para o Takaaki Nakagami também, que ficou na 5ª posição. O Zarco ficou apenas em 6º e perdeu mais pontos em relação ao Quartararo. Se ficasse em quarto, ótimo, mas ficou apenas na 6ª posição e acaba ficando mais longe. 40 pontos de vantagem para Fábio Quartararo, cada vez mais próximo do título. A Yamaha é uma moto mais equilibrada, tem mais consistência, e assim, mesmo numa pista que a Ducati anda melhor, o Quartararo está conseguindo chegar à frente de seus principais rivais. E no final das contas é isso, né? O Quartararo tem tido a solidez que nenhum piloto talvez vem tendo, né? O Zarco tem sido o segundo mais sólido e o Mir o terceiro, porque o Jack Miller vai lá, ganha 2 corridas, se aproxima, cai. Basicamente fica aí, fica caindo. A gente também teve o Francesco Bagnaia, que conseguiu vencer, se não me engano, a primeira corrida do ano, mas depois oscila de novo, cai. Muitos pilotos estão oscilando e no final das contas, campeonatos desses de longa, muitas corridas, ou são decididos por equipamentos muito superiores ou por consistência. E é isso que o Juan Mir teve ano passado e é o que o Quartararo está tendo essa temporada. Ele fez mais uma vez uma ótima corrida, sólida, chegando aonde a moto tem que dava. O terceiro lugar era o melhor resultado possível, se defendeu muito bem. Quando o Zarco atacou ele por fora, ele conseguiu alongar a freada. A gente viu que o Zarco estava muito pouco confiante com a Ducati nas freadas, a Yamaha freia melhor. E ele consegue aí manter a consistência de sempre estar lá na frente. E mesmo que o Zarco chegue na frente uma corrida ou outra, ele não tira muita vantagem. Por isso a vantagem está em 40 pontos. Então é muito perceptível ver que o Fábio Quartararo é o grande favorito ao título essa temporada, né? E a gente vê também que o Mir mostra muita consistência, mas o Suzuki não é aquela moto, né? Ainda tem uma moto incrível nas curvas, muito equilibrada, mas nas retas fica devendo muito, mesmo no vácuo do Jorge Martin. O Juan Mir ficava mais para trás, então assim, a única maneira de ultrapassar com a Suzuki era nas curvas, arriscando muito. Por isso que o Jorge Martin conseguiu segurar a liderança e vencer pela primeira vez, né? O Juan Mir faz uma boa temporada, de novo muita consistência, diferente do seu companheiro Alex Rins, que até consegue boas corridas lá e cá, mas fica caindo muito também. Isso é um problema. No final das contas, você precisa manter mais solidez. E assim, a gente também teve algumas notas assim para falar sobre a corrida. O Marc Marques, que caiu lá para trás, né, foi empurrado pelo Quartararo numa curva, saiu na outra, ficou para 15ª posição, recuperou para o 8º, fez uma boa corrida de novo, o Marc Marques mostrando mais ritmo, porém, o 8º lugar ainda não foi muito o que a gente estava esperando. Esperava-se o Marc Marques brigando mais. Ele estava até muito forte na primeira largada, para quem não sabe, teve a primeira largada, estava muito bem, Jack Miller foi para a ponta, Bagnaia estava lá na frente, e assim, parecia que ia ser uma corrida muito pegada ali na frente, mas há um acidente entre o Pedrosa e o Lorenzo Savadori. Lembrando, o Pedrosa voltou nesse fim de semana para correr, tá aí testando a moto, foi bem até, chegou na 10ª posição, para quem não corria há mais de 2 anos. Então a questão é, há aquele acidente grave, né? O Pedrosa cai, aí o Savadori acerta a moto, acerta no tanque de combustível, aí pega fogo e eles são obrigados a parar a corrida e tem uma nova relargada no grid original das posições, entende? Na posição de largada. Savadori não pode relargar porque a moto
moto dele foi totalmente destruída, ele estava também lesionado. A moto do Pedrosa foi destruída, mas ele tinha uma moto reserva, então ele pôde relargar e chegar na 10ª posição, que é um pouco esquisito, assim, quando você tem aquele negócio de abandonar e poder voltar, mas aconteceu que ele pôde. E assim, nessa parada, os pilotos puderam reescolher os pneus que iam largar, e acho que aí foi o grande erro do Zarco, né? O Zarco foi muito agressivo, colocou um pneu macio atrás. Esse pneu acabou no final da corrida. Se ele tivesse escolhido o mesmo jogo do Martin, talvez ele conseguisse ser mais combativo com o próprio Fábio Quartararo, que foi atacado pelo Miller, né? No final das contas, o Zarco não pôde atacar o Quartararo por causa de pneus. Então acho que foi muito arriscado e ele não conseguiu ganhar posições no início. Então por isso que, na minha opinião, custou o Zarco fazer uma boa corrida e no final perder posições. E assim, como eu disse, o Quartararo dispara na frente. E a briga no campeonato, pelo jeito, vai ficar entre os três. Isso se tiver briga pelo campeonato. O Quartararo é líder, o Zarco está 40 pontos atrás, o Rami está 51. Ou seja, o Quartararo, se não correr na próxima corrida, ainda é líder do campeonato. Então é uma vantagem significativa. Mas a próxima corrida é aí mesmo, é na Áustria. O que vai acontecer na Áustria? Será que semana que vem a Honda vai estar melhor? Será que a Ducati vai se acertar melhor? O Zarco não estava bem esse fim de semana, né? Ele teve problemas na classificação, viu o companheiro mais jovem que ele ter a primeira vitória e tudo isso. Será que ele vai estar mais forte semana que vem? É uma corrida pelas retas, a ajuda do Ducati. Não são longas, mas ainda assim, pela pouca quantidade de curvas, uma moto teria que ser muito equilibrada para conseguir compensar o déficit nas retas. A gente vê que a Yamaha está tentando compensar a velocidade de curvas. Talvez as motos tenham que apelar para os seus pontos mais fortes para conseguir arrancar os melhores resultados. Mas o Quartararo está dando jeito. Então, assim, como é que fica essa situação? Então, isso é uma resposta que só semana que vem o tempo vai nos responder, né? Que poético. Então, assim, parabéns ao Jorge Martin pela primeira vitória e o Quartararo cada vez se aproximando mais do título. Será que semana que vem o Marques mostra mais força? Ele mostrou que tem rendimento, mas ainda não mostrou a velha forma de Mark Marques, até porque é sacanagem e apelação com os outros. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.